Voltamos então com a resposta da nossa interatividade. Pergunta é: considere o lançamento de duas moedas. Determine a probabilidade de o resultado apresentar duas caras. Alternativa A, 1 sobre 2. Alternativa B, 2 sobre 3. Alternativa C, 1 sobre 4. Alternativa D, 1 sobre 3. E alternativa E, 1. Resposta correta, alternativa C, 1 sobre 4. Como é que eu faço para achar essa resposta? Eu tenho que verificar quais são todas as possibilidades. As possibilidades quando eu lanço duas moedas são cara na primeira, cara na segunda, cara na primeira, coroa na segunda, coroa na primeira, cara na segunda e coroa na primeira e coroa na segunda. Então, eu tenho 4 possibilidades. Cada par desse é uma possibilidade. E em quantos pares eu tenho onde as duas possibilidades, as duas alternativas são cara? Uma só, né? Que é o cara, cara. Então, 1 sobre 4, ou seja, 1/4. Vamos agora para os eventos independentes. 2 eventos são independentes quando a realização de um deles não afeta a probabilidade de realização do outro e vice-versa. A probabilidade dos eventos se realizarem simultaneamente é dada por P de 1 vezes P de 2, ou seja, eu calculo a probabilidade de acontecer um, calculo a probabilidade de acontecer o outro e multiplico. Aí está com exemplo para 2 eventos, eu poderia ter 10 eventos, né? Eu multiplicaria, pegaria a probabilidade de cada um deles e faria a multiplicação entre elas. E a gente tem um exemplo. Ao serem lançados 2 dados, qual é a probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e um número par no segundo dado? Este exemplo é um exemplo clássico de eventos independentes. Quando eu lanço 2 dados, lancei um dado e lancei outro dado. O que acontece no primeiro não interfere na resposta do segundo. Não é porque saiu 1 no primeiro que vai sair 1 no segundo, por exemplo. Então, a gente tem 2 formas de resolver isso aqui. A primeira forma de resolver esse aqui, que seria mais extensa, sem estar utilizando a fórmula, mas que a gente consegue resolver também tranquilamente, é encontrar o espaço amostral. Qual que é o espaço amostral? Espaço amostral são todas as possibilidades quando eu lanço 2 dados. Então, quando eu lanço 2 dados, eu posso ter 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Mas eu posso ter 1 no primeiro, 2 no segundo. Ou 1 no primeiro, 3 no segundo. 1 no primeiro, 4 no segundo. 1 no primeiro, 5 no segundo. 1 no primeiro, 6 no segundo. Essas foram as possibilidades de quando eu tenho 1 no primeiro dado, mas pode sair 2 no primeiro dado. E aí se repete, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6. Eu teria que fazer o mesmo para o 3 no primeiro dado, para o número 4 no primeiro dado, para o número 5 no primeiro dado e para o número 6 no primeiro dado. Se você fizer isso, você vai verificar que nós temos 36 possibilidades quando eu lanço 2 dados. E aí eu escolheria de que forma? Eu quero que saia 1 no primeiro dado e um número par no segundo. Então, nós teríamos 1 com 2, 1 com 4 e 1 com 6. 3 em 36, ou seja, 3 sobre 36. Se você fizer a simplificação, qual é o número que divide o 3 e também divide o 36? O número 3. 3 dividido por 3 dá 1, 36 dividido por 3 dá 12. Então, ficaria 1 sobre 12. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é a gente utilizar a formulazinha que eu passei agora há pouco, né? Então, como é que eu faço isso? Eu calculo a probabilidade de sair 1. Eu só tenho um número 1 em 6, então é 1 sobre 6. Qual a probabilidade de ser número par? A gente já fez isso agora há pouco. São 3 números pares, o 2, o 4 e o 6. Então, são 3 em 6. 3 dividido por 6, você pode simplificar e colocar 1 sobre 2. Então, como um evento não interfere no outro evento, eu faço a multiplicação desses dois. Então, ficaria 1 sobre 6 vezes 1 sobre 2. Como é que eu faço essa multiplicação? Multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. O número de cima pelo de cima, 1 vezes 1 vai dar 1. E os números de baixo, que são 6 e 2, 6 vezes 2, que dá 12. Então, ficaria 1 sobre 12. Quando é que 2 eventos são chamados de mutuamente exclusivos? 2 eventos são chamados mutuamente exclusivos quando a realização de um interfere na realização do outro. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o evento tirar cara e o tirar coroa são mutuamente exclusivos, pois se um deles for realizado, o outro não será. Então, qual é a probabilidade, por exemplo, de eu ter o número ser cara? 1 sobre 2. A probabilidade de ser coroa, 1 sobre 2.
Se um acontece, se saiu cara, não saiu coroa. É diferente, por exemplo, se eu falo para você o seguinte: eu vou lançar um dado. Eu quero que o número seja 2 ou seja um número par. Qual é a possibilidade do número ser 2? Só tem uma possibilidade, que é o próprio número 2. Quais são as possibilidades de ser par? O 2, o 4 e o 6. Então, nós temos 3 possibilidades. Mas o 2 apareceu no evento ser número par e o 2 apareceu no evento ser número 2. Então, o 2 apareceu 2 vezes. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, os eventos, eles não são mutuamente exclusivos, porque um interfere no que acontece no outro. A gente não tem os eventos que nós chamamos de mutuamente exclusivos. Quando a gente tem 2 eventos mutuamente exclusivos, como é que eu faço para calcular a probabilidade? Eu vou calcular a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo. Quando eu tenho eventos independentes, eu não utilizo a soma, eu utilizo a multiplicação. Eu dei um exemplo de eventos mutuamente exclusivos e eu vou dar agora um exemplo de eventos que não são independentes. Quando é que 2 eventos eles não são independentes? Por exemplo, numa urna, quando eu tenho bolas para serem retiradas. Vamos supor que ao invés de eu ter o lançamento de 2 dados, por exemplo, eu retirasse 2 bolinhas de uma urna que tem números de 1 a 6, por exemplo. Ao invés de ser 2 dados, seriam 2 bolas retiradas de uma urna de 1 a 6. O espaço amostral para o primeiro evento é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque eu tenho as 6 bolinhas lá dentro ainda. Retirei a primeira bolinha. Quando eu vou retirar a segunda bolinha, o que acontece? A primeira já foi retirada, então interferiu no que aconteceu na segunda. Eles não são independentes. O que aconteceu na primeira, ela interfere, né, no que vai acontecer na segunda. Quando é que isso se torna um evento independente? Se eu disser, né, se for informado, que é feito com reposição. Então, eu tirei a primeira bolinha, observei o número e marquei. Devolvo a bolinha dentro da urna e vou retirar a segunda bolinha. Então, nesse caso, esses eventos eles são independentes. Por quê? Porque o que aconteceu na primeira não vai mais interferir no que aconteceu na segunda. Por quê? Porque a bolinha ela foi reposta. Então, nesse caso, eu utilizo a multiplicação entre essas duas probabilidades. Um exemplo de eventos mutuamente exclusivos é dado da seguinte forma: ao lançar um dado, qual é a probabilidade de o resultado ser 3 ou 5 na face superior? Então, ou ele é 3 ou ele é 5. Não é o caso, como eu comentei agora há pouco, de ser 2 ou par, porque o 2 ele coincide tanto no ser 2 quanto no ser par. O 3 não, ou ele é 3 ou ele é 5, não tem nada em comum entre essas duas. Então, como é que eu faço essa probabilidade? A probabilidade de ser o número 3 é 1 sobre 6, porque eu tenho um número 3 em 6 números. A probabilidade de ser o número 5, eu tenho um número 5 em 6 números. Como eles são eventos mutuamente exclusivos, eu somo essas duas probabilidades. E aí um erro muito comum que a gente percebe é que o aluno tem, como eu multiplico numerador com numerador e denominador por denominador, o número de cima com o de cima, o de baixo pelo de baixo, o aluno tem a intenção de fazer o mesmo procedimento na soma de frações. Geralmente o aluno faz 1 mais 1 e 6 mais 6. Não é assim que funciona. A multiplicação é diferente da adição. Na adição, quando eu tenho denominadores iguais, ou seja, o número de baixo, os dois números ou mais, quando os números que estão embaixo, os denominadores são iguais, eu conservo o denominador, então eu copio o 6 e somo só os numeradores. Então, eu vou fazer 1 mais 1, que dá 2. Não posso fazer 1 mais 1 e 6 mais 6 e colocar no denominador. O denominador ele é copiado. Então, fica 2 sobre 6. Lembrando que em provas objetivas, em concursos ou coisas do tipo, a gente não tem alternativa 2/6. Por quê? Porque sempre aparecerá a forma mais simplificada do número. Como é que eu faço para simplificar? Para lembrar, eu sempre vou encontrar um número que divide o numerador e divide o denominador. Qual é o número que divide o 2 e divide o 6? Tem que dividir os dois. Eu não posso dividir o 2 por um número e o 6 pelo outro número. Tem que ser pelo mesmo número. O número que divide o 2 e também divide o 6 é o número 2. Eu faço 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 que dá 3. Então, a resposta simplificada disso aí é
1/3. Vou passar agora alguns exemplos de probabilidade. O primeiro é, numa caixa existem 10 bolinhas idênticas, numeradas de 1 a 10. Qual a probabilidade de que ao se retirar uma bolinha, ela seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 5? Aqui eu fiz pelo método da resolução do espaço amostral. Então eu coloquei os números possíveis, que são de 1 a 10, e no total eu tenho 10 números. E o meu espaço amostral é de 1 a 10. O meu evento são os números que interessam, que estão sendo pedidos, que são múltiplo de 2 ou múltiplo de 5. O que é um número múltiplo de 2? O número múltiplo de 2 é o número que aparece na tabuada do 2. Um número que ele provém de uma multiplicação por 2. E, de forma análoga, múltiplo de 5 é um número que provém da multiplicação de 5 por 5, que são os números que aparecem na tabuada do 5. Então, aí, selecionando agora, né, vou procurar o meu evento, né? Quais são os elementos que pertencem ao meu evento? O número 1 não pertence ao meu evento, ele não é múltiplo nem de 2 nem de 5. O 2 é múltiplo de 2. O 3 não é múltiplo de nenhum dos dois. O 4 é múltiplo de 2. O 5 é múltiplo de 5, então eu seleciono. O 6 é múltiplo de 2, então eu seleciono. O 7 não é múltiplo nem de um nem de outro, né? Nem do número 2 nem do número 5. O 8 é múltiplo do 2. O 9 não é múltiplo nem de 2 nem de 5. E o número 10 é múltiplo dos dois, tanto de 2 quanto de 5. Mas ele vai aparecer uma única vez, porque no espaço amostral eu só tenho um número 10. Então, a gente vai contá-lo uma vez só. Quantos são os elementos do meu evento? Eu tenho 6 elementos, que é o número 2, que são, né, os números 2, 4, 5, 6, 8 e 10. Qual é a minha probabilidade? 6 sobre 10, que se eu simplificar vai dar 3/5. O outro exemplo é uma caixa contém 20 canetas iguais, das quais 7 são defeituosas, e outra caixa contém 12, das quais 4 são defeituosas. Uma caneta é retirada aleatoriamente de cada caixa. Determine as probabilidades de que ambas sejam defeituosas. Então, na caixa A eu tenho 7 canetas, 7 são defeituosas e 13 são perfeitas. Na caixa B, eu tenho 12 canetas, onde 4 são defeituosas e 8 são perfeitas. O que é que a gente está querendo? A probabilidade de que elas sejam defeituosas. Eu tenho 7 defeituosas na primeira caixa com 20, então é 7 sobre 20. Na segunda caixa, eu tenho 4 canetas defeituosas em 12, então fica 4 sobre 12. Como que acontece numa caixa? Não interfere com o que acontece na segunda caixa, são eventos independentes, eu posso multiplicar essas duas probabilidades. Como é que eu faço multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então vai ficar 7 vezes 4, 28, 20 vezes 12, 240. A gente pode simplificar, como eu fiz nos outros exemplos. Eu posso dividir, colocar 28 sobre 240 e obter um número decimal, que tem vírgula. Ou a gente pode representar esse valor como porcentagem. Nesse exemplo, eu coloquei como porcentagem. Então, se você fizer 28 dividido por 240 vezes 100, vai dar 11,67%. E agora a gente vai para a nossa interatividade. A interatividade diz o seguinte: considere uma urna que contém 7 bolas brancas, 2 bolas vermelhas e 5 bolas pretas. Determine a probabilidade de se retirar ao acaso uma bola preta. Alternativa A, meio. Alternativa B, 1 sobre 6. Alternativa C, 5 sobre 12. Alternativa D, 5 sobre 7. E alternativa E, 5 sobre 2. Voltamos em breve com a resposta dessa interatividade.